Boa tarde a todos, o meu nome é Caio Fábio Pimentel e o meu companheiro de TCC é o Rafael Coutinho Lira. O nosso professor orientador é o Carlos Alberto Leiva e o nosso trabalho é um estudo de caso referente à análise de ventilação e conforto térmico em uma galeria de transportador. A ventilação natural regula o clima interno do ambiente por meio de uma troca controlada de ar pelas aberturas, auxiliando tanto na diminuição do gradiente térmico quanto na renovação do ar interno, além de permitir que sejam realizados projetos arquitetônicos mais amplos e iluminados, sem a utilização de equipamentos mecânicos, para se obter uma melhor condição de conforto térmico. O presente trabalho consiste no estudo de caso referente à ventilação natural e conforto térmico em uma galeria de transportador de correio, presente em uma usina de peroxização. Através da figura abaixo, observamos o arranjo mecânico preliminar do transportador para termos uma real ideia de sua dimensão. Com o intuito de conter a emissão de particulado de minério de ferro para a atmosfera, foi proposto a construção de uma nova estrutura geométrica a ser adaptada em uma galeria de transportador de correia presente numa usina de pelotização. A estrutura consiste em adicionar no interior da galeria uma bandeja coletora fluidizada para conter a emissão de aerodispersóides. Contudo, a ventilação, circulação e a troca de ar no local seriam prejudicadas. A partir de uma análise comparativa, dois diferentes modelos, caso base 0 e caso recomendado 1, foram avaliados através de simulações do CFD, sendo possível a geração de imagens quantificando os parâmetros relevantes para interpretar os resultados e formular as conclusões. A figura 2, no caso, é um modelo geométrico chamado de caso base 0, sem venezianas e nem lanternim. Já a figura 3 demonstra o modelo geométrico do caso recomendado 1, com venezianas laterais e lanternim superior. A ventilação natural regula o clima interno do ambiente por meio de uma troca controlada de ar pelas aberturas. A figura representa os tipos mais comuns de ventilação natural, sendo esses: a ventilação unilateral, ventilação cruzada e a ventilação por efeito chaminé. O conforto térmico não está associado a uma temperatura específica. A sensação de conforto térmico pode ser confortável para um e desconfortável para outro. Sendo assim, a ideia de satisfazer diferentes indivíduos no mesmo ambiente é uma tarefa complexa. A norma ISO 7730 permite a determinação analítica e a interpretação de conforto térmico usando o cálculo do voto médio previsto, o PMV, e a porcentagem prevista de insatisfeitos, o PPD. A proposta deste projeto é a realização de uma análise comparativa do projeto de melhoria, em considerações práticas de uma sequência de simulações térmicas e de escoamento natural do ar dentro do volume de controle, utilizando o software CFD, considerando dados reais da estrutura e do ambiente. Os parâmetros avaliados nas simulações foram temperatura do ar, velocidade do ar, umidade relativa, variação da temperatura corporal com a circulação do ar, porcentagem estimada de indivíduos insatisfeitos, o PPD, índice de voto previsto médio, o PMV, e a temperatura operativa. Conforme citado anteriormente, foram gerados dois modelos 3D através do software SolidWorks, baseados na geometria já existente da galeria de transportador. A metodologia de cálculo das cargas térmicas iniciou-se com a identificação e quantificação das potências térmicas correspondentes aos mecanismos aplicáveis neste volume de controle. A partir de uma análise comparativa, os modelos 3D foram avaliados através das simulações CFD, sendo possível a geração de imagem quantificando os parâmetros relevantes para interpretar os resultados e formar as conclusões. As potências térmicas consideradas foram troca de calor sensível entre uma pessoa caminhando e o ar ambiente, a carga térmica de insolação sobre a galeria, o calor sensível trocado por convecção devido ao material transportado e o calor sensível trocado por convecção devido ao funcionamento da correia.
A troca de calor sensível entre a pessoa caminhando e o ar ambiente na convecção natural foi obtida através da fórmula abaixo. Com base na NR15, considerando o trabalho moderado para 2 operadores situados no interior da galeria de transportador, os cálculos nessa seção mostraram que a troca de calor da pessoa com o ambiente são de 37,3 e 136,9 watts, o que corresponde a 12,46% do valor médio requerido e utilizado de 300 watts. A tabela 1 resume os dados médios mensais de radiação incidente na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Com base nessas informações, os valores de janeiro e junho foram considerados na ocasião. Para calcular a carga térmica do calor sensível devido à penetração do calor por condução por unidade de área, resulta em 18,8 watts por metro quadrado. O quadro 2 representa a soma entre a carga térmica de insolação e condução na galeria. Podemos observar que para o mês de janeiro foi encontrado 38 watts por metro quadrado, para o mês de junho 30,3 e uma média anual de 36,3. É razoável assumir que o material transportado chega com temperatura maior do que a temperatura inicial do volume de controle na galeria, devido aos efeitos de radiação sobre o material no ambiente externo ao transportador. Adotando-se fórmula abaixo, foi obtida a carga térmica por unidade de área de 60 watts por metro quadrado. Essa carga térmica foi considerada em todos os modelos da simulação CFD. Conservadoramente, entende-se que a fração de potência do funcionamento do transportador é completamente gasta com o atrito de rolamento dos rolos e entre os rolos e a correia, e que toda essa energia é transferida ao ambiente da galeria em forma de calor. Essa carga térmica de 2.258 watts no volume de controle, devido ao funcionamento do transformador, foi considerada em volta da correia em todos os modelos da simulação CFD. Foram considerados 2 diferentes tipos de vazão para análise de troca de ar no local, sendo a vazão do ar devido à ação do vento e a vazão do ar devido à diferença de temperatura. Para encontrar a vazão devido à ação do vento, foi utilizada a fórmula abaixo, obtendo-se uma vazão de 24.668 m³/hora. Para encontrar a vazão devido à diferença de temperatura, foi utilizada a fórmula abaixo, obtendo-se a vazão de 905 m³/hora. Ao somar as duas vazões, obtém-se a adição nomeada de QT. Acha-se a relação entre a vazão produzida pela diferença de temperatura, QT, para se obter o valor de 0,03. Verificando o gráfico abaixo, encontramos o valor pelo qual deve-se multiplicar a vazão devido ao efeito da temperatura, para se obter a vazão real de 2 efeitos combinados, encontrando-se o valor de 6.335 m³/hora. A quantidade de troca de ar por hora foi obtida através da fórmula abaixo, no qual se divide a vazão total em m³/hora pelo volume de ar, totalizando em 16,5 trocas de ar por hora. A figura abaixo representa o cadastro típico no volume de controle. A taxa de 2.250 watts é referente ao calor sensível trocado por convecção devido ao funcionamento da correia. A taxa de 60 watts é referente ao calor sensível trocado por convecção devido ao material transportado. A taxa de 300 watts é referente à troca de calor sensível entre uma pessoa caminhando e o ar ambiente. A taxa de 38 watts por metro quadrado é referente à soma entre a carga térmica de insolação mais a condução para o mês de janeiro. Para o efeito comparativo, essa seção documenta os resultados das simulações obtidos na análise para os casos apenas para o mês de janeiro, por ser o mês que apresenta temperatura mais elevada. As simulações realizadas através do CFD levam em consideração as mesmas condições de confronto para ambos os casos. A ideia é visualizar os diferentes comportamentos obtidos pelo arranjo durante a simulação.
A figura abaixo representa a temperatura do ar para ambos os casos. Observamos que o caso recomendado 1 apresenta boa eficiência na circulação e presença do ar no recinto. Isso é importante, pois permite que o escoamento do ar utiliza bem as saídas pelo lanterninho lateral ao longo da galeria e evita o aquecimento progressivo no ambiente. A temperatura operativa leva em consideração a transferência de calor entre o corpo do ocupante e o ambiente no qual ele está inserido. O caso recomendado 1, por conta da maior presença de ar, demonstra beneficiar-se melhor da troca de calor em relação ao caso base 0, o que impacta no conforto térmico dos ocupantes. Na figura 11, observamos que a velocidade transversal de 5 metros por segundo na galeria, durante todo o processo, para o caso recomendado 1, apresentou uma maior presença de ar no recinto, o que irá impactar na sensação de conforto térmico na galeria, já que facilitará a troca de calor entre o indivíduo e o ambiente. Na figura 12, foi considerada umidade relativa de 70% em ambos os casos, e na figura 13, a variação da temperatura corporal com a circulação do ar. Observamos, nas figuras abaixo, que o caso recomendado 1 apresenta maior presença de ar no recinto, com a utilização de lanterninhas laterais e veneziana superior, impactam na renovação e circulação do ar. Isso afeta diretamente na sensação de conforto térmico local, melhorando as condições para a execução de atividades de manutenção na galeria. O PMV e PPD são indicadores térmicos. O que se observa na figura abaixo são as respostas dos indicadores para ambos os casos. É evidente que para o caso recomendado 1, a sensação de conforto térmico é superior, melhor, em comparação ao caso base 0, pois a troca de ar no local evita o aquecimento progressivo do ambiente interno. O caso base 0, de partida com arranjo inicial, apenas incorpora a calha inferior conforme ilustrado na figura 13, sem considerar recursos novos de ventilação. Esse caso está descartável, pois não promove uma troca de ar eficiente na galeria. O caso recomendado 1 de arranjo incorpora venezianas laterais em ambos os lados e lanterninha superior, contínuos ao longo de toda a galeria do transportador. Esse é o arranjo recomendado para o projeto, pois promove uma troca de ar eficiente na galeria, intensa, bem direcionada e completa em todo o volume. Com o escoamento do ar, utiliza bem as saídas de todo o lanterninha ao longo da galeria e evita o aquecimento progressivo do ambiente interno, com bons indicadores de conforto térmico e ventilação natural. Com isso, o caso recomendado é o arranjo ideal para a galeria. Aqui abaixo estamos as nossas referências utilizadas ao longo de todo o nosso trabalho. Nós gostaríamos de agradecer aos senhores da banca pela oportunidade e também ao nosso professor orientador aqui presente. Obrigado.